Trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprará aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Pode se assentar, louvando e glorificando o nome do Senhor. Se eu fosse para casa agora, eu já ia para casa satisfeito, meus irmãos. Porque antes eu ainda nem preguei e já teve almas para o Senhor. E culto bom é culto que tem alma se rendendo na presença do Senhor. Então nesse momento está acontecendo festa no céu porque teve alma na presença do Senhor. Deus ele tem falado poderosamente nesse culto acerca de promessas. Acerca de promessas e acerca de aliança, de conserto, como nós já vimos aqui na frente nesse momento. E nós estamos diante de um texto que essa história vai começar a ser narrada lá no capítulo de número 12 do livro de Gênesis. Quando a gente olhamos para o capítulo 12 do livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus ele chama Abraão do meio da sua parentela, ele faz promessas. A Bíblia diz que quando Abraão ouve a voz do Senhor e sai em direção à terra que Deus ainda iria lhe mostrar, o texto diz no verso de número 6 que Abraão vai chegar justamente aqui nesse lugar chamado Siquém. Quando a gente olha para a palavra Siquém, nós vamos notar que ela significa ombro. E quando Abraão chega nesse lugar chamado Siquém, a Bíblia vai nos relatar que Deus agora ele aparece para Abraão e fala para Abraão que aquele lugar ele daria a sua semente. E a Bíblia diz que quando Deus fala que daria aquele lugar a semente de Abraão, Abraão agora ele vai levantar o primeiro altar naquele lugar. A Bíblia diz que agora Abraão ele vai levantar um altar naquele lugar. O tempo vai se passar. Abraão agora ele vai se encontrar no capítulo de número 15 dentro de uma tenda, entristecido, frustrado, porque o tempo estava passando e a promessa não se cumpria. Porque a Bíblia vai nos relatar que a promessa demorada ela enfraquece o coração. E a Bíblia vai nos relatar que quando Abraão ele está frustrado, mas porém dentro da tenda, Deus está falando nessa noite de hoje, eu não sei como você se encontra, não sei se está frustrado, se está cansado, se está desanimado, mas continua firme dentro da tenda, que no momento certo ele se responsabiliza de te levar para fora dela e te mostrar coisas grandes e firmes que tu não sabes. A Bíblia vai nos relatar que Deus agora, de lá do alto dos céus, ele vai ver Abraão entristecido dentro da tenda, desanimado, e vai resolver abradar e aparecer para Abraão e falar: Abraão, olha para o céu, vê se tu consegue contar as estrelas, porque da mesma forma que são inumerosas as estrelas do céu, assim será a tua descendência, Abraão. E a Bíblia vai nos relatar que Deus ele cumpre a promessa na vida de Abraão, fazendo ele gerar Isaac. Isaac agora ele vai gerar Jacó e Esaú. E agora Jacó ele vai gerar 12 filhos. E agora aqui eu entro dentro do texto. Só que a Bíblia vai nos relatar que quando Jacó ele gera seus 12 filhos, ele vai gerar um filho chamado José. E o texto vai nos relatar que José é o filho amado do seu pai, porque era o filho da sua velhice. Vocês conhecem bem o texto. Mas a Bíblia vai nos relatar que ele vai amar mais José, porque José era o filho da sua velhice. E o texto sagrado vai nos relatar que agora os seus irmãos começam a odiar a José justamente por isso, porque via que José era o filho da velhice e era amado por seu pai. Mas a primeira coisa que faz os irmãos mais odiar José é o fato de José ser um filho obediente que seguia princípios. Porque o texto de Gênesis capítulo 37 começa dizendo que José estava no meio dos seus irmãos, mas quando chegava na presença do seu pai, trazia má fama deles na presença do seu pai. Então por causa disso agora os seus irmãos vão começar a lhe odiar, porque você quer ver você começar a ser odiado pelo seu próximo, é você começar a continuar sendo obediente ao seu pai, é você ver todo mundo fazendo, praticando errado, e você continuar firme seguindo os princípios
braços do seu Pai. E na volta, quando você chegar na presença do seu Pai, tem uma oportunidade rara de ouro, como eu estou tendo agora, chegar e denunciar todos os seus pecados, todos os seus erros aos seus pais. Então você se prepara para você começar a ser odiado pelos seus irmãos, por esse primeiro quesito. E a Bíblia vai nos relatar que se não bastasse isso, agora Jacó vai resolver fazer uma túnica de várias cores para José. O texto disse que é o que aborrecia ainda mais os seus irmãos. Então agora ele está sendo odiado por 3 motivos. Porque era obediente ao seu pai. O segundo, porque era amado pelo seu pai. E o terceiro, porque ganhou o presente do seu pai. Porque a partir do momento que você começa a seguir princípios, obedecer ao seu pai, ser amado por seu pai, você também vai ganhar presente do seu pai. E a Bíblia vai nos relatar que agora ele começa a ser apedrejado, vamos dizer assim, com palavras, justamente por causa disso. Porque o texto vai nos relatar que agora, quando acontece isso, os seus irmãos, eles não conseguem mais falar pacificamente com José, porque odiava José. E agora, se não bastasse isso, agora José resolve sonhar. Você quer ver você ser odiado, você começa a sonhar. A Bíblia vai nos relatar que se não bastasse tudo isso, é o texto que diz em Gênesis 37, que agora José resolveu sonhar. Só que quando José resolve sonhar, o texto diz que aí agora os seus irmãos o aborreciam ainda mais. Só que o texto diz que quando ele começa a sonhar, ele vai sonhar um sonho que eles não vão gostar, eles não vão se agradar. E o sonho vai ser o seguinte: eis que nós estávamos no campo malhando os molhos, atando os molhos, e eis que o meu molho se levantava e o molho de vocês todos aí se dobrava, se prostrava diante do meu molho. Porque Deus, ele cuida em toda situação. Pode ser o pior momento que você estiver passando, Deus, ele nunca vai te abandonar, porque ele estava indo como escravo, mas não faltava bálsamo e não faltava mirra na carruagem de Gileade. Glória a Jesus. A Bíblia diz que ele é vendido para o Egito como escravo. E agora vai acontecer o que todos sabem, vai parar na casa de Potifar. Eu vou correr, senão não dá tempo de finalizar. Da casa de Potifar, José agora, ele vai parar dentro da prisão. Quando José agora ele vai parar dentro da prisão, todo mundo resolve sonhar e nada de José sonhar. No primeiro momento parece que o plano dos seus irmãos tinha dado certo. Quando eles olharam e falaram: lá vem o sonhador, vamos ver agora o que será dos seus sonhos. Agora a Bíblia diz que José está passando por um processo tão grande que todo mundo sonha, mas ninguém vê mais José sonhar. Mas é Deus dizendo: no momento que você parar de sonhar, eu te uso para interpretar. Porque José, mesmo sem sonhar, Deus usava ele para interpretar. A Bíblia diz que quando José agora para de sonhar, todo mundo resolve sonhar, e menos José não sonha mais. O copeiro vai sonhar, o padeiro vai sonhar, e Deus me trouxe uma revelação dentro desses 2 sonhadores. Porque o copeiro sonhou e foi restituído o seu serviço de volta, mas o padeiro sonhou com 3 cestos de pão, com o último na sua cabeça, e as aves do céu comendo os pães, e foi morto, foi assassinado pelo faraó. É Deus dizendo: é porque no Egito ninguém quer saber de pão, no Egito o povo só quer saber de vinho. Então se prepara por ser ferido, ser apedrejado, por oferecer pão. Mas em João 16, Jesus vai dizer que ainda que ele nos mate, por causa dessa palavra, está fazendo um favor para Deus. Glória, isso é muito forte, irmãos. Ainda que alguém mate eu e você por causa dessa palavra, se isso vier a acontecer, Jesus disse que ele está fazendo um favor para Deus, porque nós sabemos para onde nós vamos parar. É por isso que foi falado nessa noite de hoje, que vão tentar te parar, vão tentar impedir você de chegar, mas se Deus prometeu, você vai chegar. José agora está no Egito. Todo mundo sonha, José parou de sonhar, José estagnou. Talvez José olhou e falou: não vale a pena mais sonhar, não vale a pena mais sonhar. Agora o copeiro sonha, o padeiro sonha, e nada de José sonhar. A Bíblia diz que agora, quando José para de sonhar, Faraó também agora resolve sonhar. Até o Faraó resolve sonhar 2 vezes, e nada de José sonhar. É Deus falando nessa noite de hoje: volte a sonhar, porque se você parar de sonhar, eu uso o inimigo para sonhar no teu lugar, mas o que eu tenho para fazer
fazer na tua vida, vai ter que se cumprir e ninguém impedirá, porque pega de prova dentro da Bíblia, oh, glória a Jesus. Gideão, na sexta-feira, estava temendo descer até o arraial, e Deus falou: pega o teu servo Purá e desce até o arraial, porque tu vai ver o que eu vou fazer naquele lugar. Quando Gideão desce, ele vê um homem sonhando, e Deus, se não bastasse isso, ainda usa o outro para interpretar. E Deus falando nessa noite de hoje: se você parar de sonhar, Deus, o inimigo vai sonhar no teu lugar, mas eu vou ter que te abençoar. A Bíblia vai nos relatar que agora no livro de Daniel também, Daniel está exilado dentro da Babilônia, passando por um processo. O texto diz que agora até Nabucodonosor resolve sonhar, e se não bastasse resolver sonhar, agora vai esquecer do sonho que sonhou, vai procurar todos os adivinhadores para tentar interpretar, e não achou ninguém. Por quê? Porque Daniel, Deus só resolveu me abençoar. E a Bíblia diz que Daniel tinha um mistério diferente de todo mundo, que ele interpretava os sonhos. E Deus, ele está dizendo nessa noite de hoje: se você parar de sonhar, eu uso até o inimigo para sonhar no teu lugar. E tem muita gente nessa noite de hoje que está como Nabucodonosor, está sonhando e se esquecendo dos seus sonhos, pastor. Está sonhando e esquecendo dos seus sonhos, esquecendo as situações, as circunstâncias, as adversidades da vida. Está fazendo você desacreditar daquilo que um dia você sonhou. Está fazendo você esquecer dos sonhos que um dia sonhou. E Deus, ele está dizendo nessa noite de hoje: não só volte a sonhar, mas lembra do sonho que você sonhou lá atrás, porque hoje é noite de se realizar. E só para não ver que não é coincidência, José sonhou, Deus exaltou ele como governador do Egito. Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, Deus honrou ele como governador da Babilônia. E Gideão, Deus usou o inimigo para sonhar no seu lugar, deu vitória, e lá na frente Deus exaltou ele como juiz de Israel, igreja. Tá bom para você ou é coincidência essa palavra? Aleluia, Jesus. Nesse lugar chamado Dotã. Quando ele chega em Dotã, antes dele chegar, eles já vêem de longe. Quando eles olham para José de longe, eles começam a conspirar contra a vida de José. Quando eles começam a conspirar contra a vida de José, começam a projetar, matar e lançar na cova. Eles olham para José de longe e falam: lá vem o sonhador, matemos-los e lancemos nessa cova. Ou seja, o inimigo não só quer te matar, quer matar e te enterrar, mas junto com você enterrar os seus sonhos que estão com você. Mas Deus está dizendo nessa noite de hoje que Ele é fiel para te guardar. Ele é fiel para te guardar de todo mal, de todo laço, de todo embaraço. Toda ferramenta pronta, preparada para ti, não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, é tu que a condenarás, debaixo da oração, no joelho, debaixo da lamentação. A Bíblia vai nos relatar que agora, quando eles começam a projetar, vamos matar e lançar na cova, o texto diz que Deus agora ele vai levantar Rubem para não deixar eles fazer isso. Mas o tempo que Rubem sai, eles lançam José na cova. Só que a Bíblia vai nos relatar que no momento que José agora ele é lançado dentro da cova, está vindo a carruagem de Gileade com bálsamo e com mirra. É Deus dizendo nessa noite de hoje: alguém pode tentar te ferir, alguém pode até te machucar, mas Deus é o Deus que manda a carruagem de Gileade nessa noite de hoje para ir passando bálsamo e mirra nas tuas feridas. Aleluia! E interessante que quando ele está dentro da cova, ele se senta na boca da cova para comer pão. E Deus me trouxe uma revelação dentro desse texto, que os irmãos de José eram tão ingratos que provavelmente o pão que ele levou foi José. Porque quando eu sou nordestino, eu sou da Bahia, quando os mais velhos estão no pasto, estão na roça trabalhando, o mais novo, o pai nunca manda para ver como está de mão vazia, sempre manda um alimento, alguma coisa para sustentar. Então a possibilidade de José ter levado o pão é muito grande, mas a ingratidão foi tão grande que com o meu pão, meu Deus, que mistério é esse? Com o meu pão, e jogou ele dentro da cova e feriu ele. Mas Deus está dizendo nessa noite de hoje: não se preocupe, não se entristeça, não se arrependa, não se canse de fazer o bem. Não se pode se alguém comeu no teu prato, comeu na tua mesa, e mesmo assim não hesitou em te ferir, em te machucar, porque eu sou o Senhor que desço nessa noite de hoje com bálsamo e com mirra para te curar. Aleluia!
Bíblia vai nos relatar que agora a carruagem passa e Judá vai se levantar e vai dizer: que proveito nos tem matar se nós pode vender? Tem muita gente que não vai ter proveito de matar, então vamos vender. Então agora ele vai ser vendido por 20 moedas de prata. Por isso que quando eu olho para a vida de José, eu me emociono, porque mesmo que você vê a vida de Cristo Jesus, é uma tipologia do nosso Senhor Jesus Cristo, porque assim como Jesus foi traído e vendido por 30 moedas de prata, José ele foi traído por seus irmãos também, vendido por 20 moedas de prata. A Bíblia vai nos relatar que até a túnica, que se você olhar lá, capítulo 37, verso 31, está desse jeito: tomaram a túnica e mataram o cabrito. Foi Deus falando para mim: tomaram a túnica e mataram o cordeiro, porque a mesma coisa que aconteceu com Cristo lá na cruz do Calvário. Tomaram a túnica e mataram o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era Deus já anunciando a vinda do nosso Jesus Cristo para morrer pelos meus e pelos seus pecados, igreja. E agora José é mandado para o Egito, é enviado na carruagem de Gileade. Eita, essa desceu fresca, Jesus.